Muito boa noite para quem está entrando, muito boa noite, muito boa noite. Hoje temos uma live muito especial, muito diferente. Vai ser bem interessante hoje para quem está querendo aí conhecer um pouco mais de mercado de trabalho da aviação, para quem vai querer se preparar para as oportunidades que vão aparecer. Boa noite, Carlos, boa noite, Jaque. Daqui a pouquinho vamos ter aqui Alexandre Scott, do Instituto Melhorando Pessoas, para bater aquele papo sobre treinamento, mercado da aviação, que provavelmente vai começar a contratar o ano que vem. A gente tem muita fé disso. Daqui a pouquinho foi, né, Jaco? Foi bem bacana mesmo. O professor Marcelo é uma pessoa ímpar, uma pessoa fora de série. Foi bem legal, foi bem interessante. Mandem também suas sugestões de quem vocês gostariam de ver uma live aqui, né? Quem eu vou ter que tentar entrar em contato para fazer uma live para vocês. Estamos aqui, professor Alexandre Scott, já mandou solicitação. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Que prazer e que honra receber o senhor aqui no Aviação News. Vamos lá, vamos bater um papo com a galera aí, deixa a galera entrando aí, vamos. Sim, Dúvida da sim, hoje vai galera, ser, vamos ajudar. Nosso objetivo é ajudar. sim, vai ser um papo bem descontraído hoje, vai ser um papo bem legal. A gente vai falar bastante para vocês de treinamento. Todas as dúvidas que vocês tiverem, manda para cá, porque esse rapaz está aqui embaixo, ó, especialista no assunto de treinamento. O Instituto Melhorando Pessoas já formou muitos comissários, eu já particularmente já conheci algumas pessoas que entraram tanto aqui no Brasil quanto fora. Especialista no Instituto Melhorando Pessoas, inclusive é parceiro nosso já do Aviação News há bastante tempo. E quando o Alexandre Scott fez o convite para a gente, foi assim, aceito logo de cara. Professor, o pessoal vai entrando aqui conforme for o tempo, então eu já queria que o senhor falasse mais de você, falasse mais do Instituto, o pessoal ir conhecendo e fazendo as perguntas aqui. Legal, legal. Muito obrigado aí, Diogo. Muito obrigado ao canal, né, por nos possibilitar aí adentrar aí a telinha de cada um de vocês. E o bacana é que as lives depois a gente grava tudo e fica tudo Sim, gravado lá no canal do YouTube também, para que outras pessoas possam assistir em outros momentos, né? Nem todo mundo sim. consegue assistir ao vivo. Então, a ideia, né? Vou contar rapidamente sobre o meu trabalho. Eu estou na aviação já há 25 anos. Eu passei pela TAM, 13 anos. Passei pela Avianca, 4 anos. Passei um ano pela Passaredo, um ano pela Webjet. E, basicamente, todos esses anos, são 17 anos de aviação, foram 100% no atendimento ao cliente e em treinamento, né? E mais especificamente treinamento de aeroportos e treinamento de comissários. Eu completo agora dia 10, hoje é dia 4, né? Dia 10 agora de agosto, eu completo 12 anos que nós criamos o Instituto Melhorando Pessoas. Obviamente ele nasceu como apenas um curso, dicas do Scott. Ele foi tomando alguma forma e ele completa 12 anos de vida regular, oficialmente, como empresa, agora dia 10 de agosto. Foi a data que a gente escolheu aí para a fundação, há 12 anos atrás, 2008, praticamente. O Instituto Melhorando Pessoas, que é referência, né, professor, para todo mundo hoje que busca ficar mais familiarizado com o processo seletivo, com o mundo da aviação, é referência. Eu acredito que sim, e fico muito feliz e muito orgulhoso disso, por conta também do tempo que nós estamos, né? Ninguém dura tanto tempo na aviação se não tiver resultado, se não tiver qualidade, se não tiver coerência naquilo que ensina, né? Os processos seletivos, eles se atualizam, mas a espinha dorsal do processo seletivo é a mesma, ela não muda nunca para nenhum tipo de segmento, independente se for o segmento da aviação ou outros segmentos. A espinha dorsal, saber se apresentar, saber contar sua história, saber ter comportamentos adequados numa dinâmica de grupo, ter respostas coerentes e assertivas numa entrevista de RH, estudar para os testes que vão ocorrer, psicotécnicos, provas de idioma, provas de português. Isso não vai mudar nunca em nenhum tipo de processo seletivo. Então, as técnicas que a gente vem implantando e vem trazendo ao longo dos anos, elas obviamente vêm se atualizando, vêm se ajustando,
mas ela segue a base lá de trás, né? Não muda muito. O que faz é com que a gente atualize os alunos constantemente aquilo que está sendo exigido na hora, no momento. Por exemplo, agora vamos viver um período, eu até fiz uma live ontem falando sobre as expectativas para frente, né, da aviação. Eu tenho o costume de fazer lives semestrais com as possíveis expectativas. E a minha fala ontem foi muito nesse sentido. Nós teremos um ano pela frente, né, o professor Ednei aí ao vivo também. Vamos ter um ano pelo menos pela frente de pleno, de franco estudo, né? Nós não temos expectativas de vagas a curto prazo. Então, nos resta o quê? Nos resta nos preparar constantemente, diariamente, para que depois de 365 dias você esteja pronto para enfrentar qualquer tipo de entrevista. Mas lembrando que até isso acontecer, a gente precisa continuar trabalhando, sustentando nossa família. Então, a gente precisa de um emprego, seja o que nós estamos atualmente, ou talvez a gente perdeu esse emprego, vai ter que buscar um novo emprego e vai ter que passar por um processo seletivo. Então, eu tenho falado muito isso para os alunos. Estudar para processos seletivos não é só para aviação, é para subsistência, é para você se manter um nível de empregabilidade extremamente alto para que você possa passar em qualquer entrevista de qualquer segmento. Professor, eu acho muito legal a gente comentar também aqui que, assim, nós que o senhor, como tem a vasta experiência, eu que estou desde 2019 aí nessa área, preparado já para estar disposto, estar disponível para as companhias aéreas, é muito bacana a gente falar também que o processo seletivo ele é tão importante você se preparar, no caso da aviação, porque é um processo seletivo mais diferenciado, é um processo seletivo que ele é mais extenso do que normalmente a gente está acostumado. Tem muitas empresas que você entra, em uma semana você faz os testes, você já está apto a entrar. Na aviação é diferente, por mais que você tenha aí as 3 companhias aéreas hoje no Brasil, o processo seletivo em todas elas, assim, do que eu acompanhei de amigos meus que entraram na aviação, é que levou aí 3, 4 meses e você tem que estar preparado psicologicamente, você tem que estar preparado financeiramente também, porque é muito importante, né? Ainda mais eu, na época que eu estava em Florianópolis, eu tinha que me preparar para ir para São Paulo. Então, assim, você tem que estar preparado num intervalo de tempo muito curto, né? A empresa te chama para, sei lá, pode ser daqui uma semana, pode ser para o dia seguinte, e você tem que estar preparado. Eu fiz, inclusive, se o pessoal depois tiver interesse, no meu canal do YouTube eu tenho várias lives que eu ensino sobre isso, né? Quanto que eu vou gastar para ir para uma seleção, tem um vídeo lá que fala sobre isso. Como que eu crio a minha apresentação, meu vídeo currículo, também tem vídeo lá sobre isso. Como estar emocionalmente equilibrado. Então, ao longo desses anos todos, né? Nosso canal do YouTube já tem 5 anos. E a gente já virou a barreira das 850 mil visualizações. Então tem muitas lives lá dentro que eu já tive aí até o privilégio de ouvir alguns relatos de alguns colegas que foram contratados em companhias aéreas sem mesmo ter a necessidade de fazer treinamento. Eles apenas assistiram essas aulas, essas lives que estão gratuitas. Lives como essa que nós estamos fazendo aqui. Lives de Uhum. dicas, lives de orientação, lives de material, de qualidade. Porque o nosso papel, eu quando decidi criar o Instituto Melhorando Pessoas, eu honro o nome dele, né? Melhorar as pessoas. E melhorando as pessoas como um todo, ela vai estar melhor espiritualmente, intelectualmente, fisicamente, financeiramente, para ela que esteja preparada. As oportunidades, elas não mandam WhatsApp com antecedência. Elas aparecem da noite para o dia. E muita gente perde oportunidades porque não está pronto. Sabe aquela sensação de procrastinação, né? Você olha para a tua história e vê que você a vida inteira fica procrastinando. Depois eu estudo, amanhã eu começo, não, depois eu faço. E esse depois, você viu, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, quando vem a oportunidade, ela é avassaladora. Ela vai pegar quem estiver pronto na hora. Não dá tempo de ficar esperando. É igual o avião. Fecha a porta no horário e decola. Quem chegou atrasado, fica no chão. E aí é importante a gente falar disso aí que o senhor está falando, de se preparar bem preparado, porque antes dessa pandemia toda, já era muito complicado de se conseguir uma vaga para processo seletivo, né? Eu lembro que no final de 2018 para 2019, se eu não me engano, só a Latam recebeu mais de 7 mil currículos
né? Só a Latam. Então, assim, você imagina agora que teve essa debandada toda de pessoas, a gente teve já notícia essa semana que a Latam já ia demitir em massa, a Azul também ia fazer algumas demissões, a Avianca, o pessoal da Avianca também saiu, alguns foram puxados de novo para o mercado de trabalho, mas muitos saíram. Então, assim, por mais que nós tenhamos hoje uma notícia que a Gol pretende agora para agosto já voltar com 80% da malha, 90%, o número de pessoas que vão estar no mercado de trabalho não é brincadeira. Eu posso alinhar um pouco mais essa informação, né? Nós temos aí Gol e Azul não demitindo tripulantes por conta do acordo que foi feito, né, do sindicato com as empresas aéreas. Então, elas não podem demitir tripulantes desde que eles não peçam a sua própria demissão. Nós temos aí uma boa parte desses tripulantes Azul e Gol que pediram a demissão voluntária, outros que estão de licença não remunerada, e aí a Gol e a Azul elas vão aumentando a sua frota, vão aumentando os seus voos continuamente. Eu arrisco dizer que as duas vão estar pelo menos com 70% a 80% da sua malha normalizada até o final do ano. Isso é muito bom, né? Mais rápido do que se esperava. Tudo depende também da gente ter os nossos governantes autorizando as pessoas poderem voltar a ter sua vida normal. Isso talvez leve ainda mais algum tempo, por conta do próprio mau hábito do próprio brasileiro, que não consegue, de alguma forma, muitos precisam sair para a rua, mas uma grande parcela não precisa e está saindo. Isso está fazendo com que demore mais tempo para passar tudo isso. E, lamentavelmente, nós vamos ter aí 2.000 comissários desligados oficialmente da Latam esse mês. Isso significa que já tem 2.000 na fila, né? Mas é o que eu falei ontem na live, não é uma fila. Eles caem num vale comum, igual todos nós estamos aqui. Eles não têm uma vaga garantida como se fosse nas outras empresas. Mas eu arrisco dizer que até janeiro do ano que vem, nós vamos ter pelo menos quase 15.000 tripulantes à espera de uma vaga. 15.000 tripulantes à espera de uma vaga. Então a concorrência vai ser extremamente forte, ferrenha. Eles não vão simplesmente querer um inglesinho mais ou menos intermediário. Eles vão buscar o avançado. Por quê? Porque vai ter muita gente no mercado e vai ter gente com avançado. Eles não vão querer simplesmente um espanhol, um portunhol. Eles vão querer um espanhol muito avançado. Eles não vão querer que a pessoa tire 9 na língua portuguesa. Eles vão buscar quem vai tirar 10 na língua portuguesa. Eles não vão querer alguém que na hora do vídeo currículo não sabe fazer, gagueja e não sabe contar a sua história. Eles vão ter 15.000 currículos para poder avaliar. Então, se as pessoas não abrirem a consciência agora, que elas têm que ir como se fosse um atleta de alta performance e ser o melhor que ela puder, não pelos outros, mas por ela, o limite do limite da exaustão do treinamento, ela vai continuar penando aqui fora e aí depois ela vai dizer que ela não teve sorte, que ninguém avisou, que ninguém falou, que ninguém deu a dica. Porque a gente está falando isso constantemente. Eu vou passar um ano batendo nessa tecla. Não é à toa que ontem eu divulguei oficialmente que eu não volto com os treinamentos presenciais esse semestre, porque não faz sentido se preparar para uma entrevista simulação agora, ficar 2 dias inteiros dentro de uma sala, mas faz todo sentido a gente ter fragmentos de treinamento diariamente, para a gente se inchando de conhecimento. Tanto é que nós criamos a Uniscot, a Universidade do Conhecimento, exatamente nesse horário agora está tendo aula de língua portuguesa. Toda terça-feira tem aula de língua portuguesa, tem inglês, tem espanhol, tem libras, tem educação financeira. Eu criei uma universidade, Diogo, na qual você está convidado a participar também, que tem disciplinas a mais do que necessariamente precisa para uma companhia aérea. Porque hoje você é um comissário que vai ganhar 7.000 reais por mês, e de repente você ganhava 1.000 no seu trabalho atual. Você talvez não tenha educação financeira para cuidar desse dinheiro. Lá dentro nós temos aula disso. Então, eu estou preocupado, olhando para o meu histórico, olhando para esses meus 12 anos. Eu já vivi várias crises. Eu já vivi crise de ficar 3 anos sem ter nenhuma vaga para comissário. Então, o que eu aprendi com isso? Que na hora que abre, só vai ser contratado quem estiver extremamente treinado e preparado. Isso não quer dizer que tem que gastar horrores de treinamento.
Porque a nossa mensalidade hoje está R$ 49,90 por mês. Não é o valor que faz você estar dedicado ou não. É a tua continuidade. É você estudar diariamente. Você mesmo fez um pedaço da nossa mentoria diária, que era todo santo dia estudar um pouquinho. E é isso que eu estou colocando na cabeça das pessoas. Eu tenho uma série de lives. Só esse mês eu tenho 15 lives em páginas diferentes para veicular essa informação, que as pessoas precisam estudar sim, com muita ferrenha e todo dia, não é só de vez em quando. Uma coisa que é importante até falar, igual o senhor comentou, eu participei um pouquinho da sua mentoria, e uma coisa que é importante falar para o pessoal que está acompanhando, que está chegando agora, até quero dar boa noite aí, já são 15 minutos de live, hoje a gente está conversando, um bate-papo bem diferente com o professor Alexandre Scott, do Instituto Melhorando Pessoas. Uma coisa que é importante falar, professor, é que assim, o senhor apenas não fala do seu treinamento, ele também, o Alexandre Scott, ele fica no seu pé para você fazer certinho, para você se preparar, porque afinal de contas, quando você entra, é o Instituto Melhorando Pessoas que você está levando para dentro da companhia e você está fazendo automaticamente jus ao nome dele, né? Professor, eu até queria que você falasse para a gente aqui agora, quantas pessoas você já conseguiu, o Instituto Melhorando Pessoas já preparou para as companhias aéreas? Que eu vejo muita foto, até fora do Brasil, Emirates, que eu já vi pessoas que fizeram o treinamento com você e Nós entraram, temos, inclusive, na Emirates. nesses 12 anos de Melhorando Pessoas, nós temos aproximadamente quase 4.000 tripulantes que ganharam as suas asas. Obviamente, uma pequena parcela desse número já não está mais voando, já fizeram seus voos, já mudaram de carreira, mas eu digo para vocês que 4.000, pelos meus cálculos, pelos meus registros, 4.000 tripulantes passaram pela Melhorando Pessoas e tiveram resultado positivo. Mas esse número é o número de aprovações, é o número de resultados, juntando todas as empresas aéreas do Brasil e várias empresas fora. Mas, lamentavelmente, nós treinamos muito mais gente, né? Então, seria lindo se eu falasse para você que eu treinei 4.000, os 4.000 voaram, né? Nós já devemos ter treinado mais de 25.000 pessoas ao longo desses 12 anos. Eu tenho uma média de 1.500 treinados por ano, seja no modelo online, EAD e presencial. Então, muita gente, eu digo para você, de cada turma, de 20 a 30 alunos, eu estou hoje na turma número 302, de turma presencial. Eu digo que de cada turma, em média de 20 alunos, a gente sempre consegue ter de 4 a 5 resultados positivos dentro do primeiro ano pós-treinamento. Porque o treinamento, ele só abre a mente, ele é um choque de realidade para abrir a mente desse aluno e direcionar ele o que ele tem que estudar, de que forma, como, com que material, colocar ele no prumo. E aí, obviamente, que depende muito dele, né? E eu continuo monitorando esses alunos, dando apoio nesses alunos. Dificilmente algum aluno, quando é chamado para uma seleção, não me contacta antes. A gente faz aquela arrematada final, aquele alinhamento final. E, obviamente, principalmente o empoderamento emocional. Dele entender que ele fez o que ele tinha que ser feito, que ele se preparou sim, e ele vai lá alcançar as asas dele. Então, o índice de aprovação é muito grande. Mas é claro que o meu trabalho é uma pequena parte perto do seu trabalho, né, de estudar todo santo dia. A matemática é muito simples. Se você tem um candidato que estuda 1 hora por dia, no final do ano ele estudou 365 horas. Se você tem um outro candidato que estuda 1 hora de final de semana, ele vai ter 52 horas de treinamento. Numa performance, na hora de uma entrevista, quem é que vai estar melhor preparado? Quem tem mais horas de treinamento, né? Se eu comparar isso com um piloto, quem é que tem mais performance na hora de voar, que tem mais segurança para tomar uma decisão? Aquele piloto que tem muito mais horas do que aquele que está no começo da carreira. É simples assim, não tem segredo, é matemática. Quanto mais horas eu me dedicar para o meu sonho, mais fácil eu vou buscá-lo. A gente sabe que, assim, grande parte das pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live hoje, grande parte delas são pessoas, assim, que estão dentro da aviação, mas existem algumas pessoas que, às vezes, olham a profissão, por exemplo, em questão de comissário de voo, uma profissão simples, né? Uma profissão simples, mas é importante a gente frisar que desde o curso já não é uma profissão simples, né? Já não é uma coisa simples, você precisa estudar bastante, você precisa se empenhar bastante, a prova da ANAC, porque assim, igual o senhor comentou, o salário é de 6, 7 mil reais,
mas existe toda uma preparação que é feita, todo um empenho que o aluno tem que ter desde o curso, né, professor? É importante a gente entender que a profissão de comissário de voo, ela não é melhor e nem pior do que qualquer outra. Porém, ela tem um agregado de subprofissões dentro dela. Dentro de um comissário de voo, você tem um enfermeiro, você tem um psicólogo, você tem um bombeiro, você tem um assistente social, você tem um pai, uma mãe, você tem um amigo, você tem um conselheiro espiritual, você tem várias subprofissões dentro desse ser humano que vai estar lá em cima, em primeiro lugar, arriscando sua própria vida para salvar a vida dos outros. Então, eu costumo bater muito nessa tecla. Você é um comissário de voo e tem que estar apto a salvar vidas. Ponto. E para estar apto a salvar vidas, vai ter que estudar muito. E para isso vai ser muito bem remunerado por conta dessa sua responsabilidade. Se não fosse assim, você contratava uma pessoa simplesmente que tivesse algum tipo de treinamento para servir um lanche, servir um café. O café, o lanche, o snack, isso é apenas a perfumaria da aviação. É só a cortesia da companhia aérea. Se nada disso existir, ninguém vai morrer lá dentro. Agora, caso aconteça qualquer intempérie, qualquer coisa que saia fora do cotidiano, esses anjos que estão lá em cima têm que estar aptos automaticamente para tomar uma atitude, reagir, agir e salvar essa pessoa, ou pelo menos fazer tudo que tiver ao alcance dela para ela poder salvar essa pessoa. Então, é de extrema responsabilidade esses anjos que estão lá em cima. Por isso que a gente chama de anjo, porque eles estão lá para isso. Lá não tem para onde correr. Lá é ele que está ali disponível para poder te ajudar. E para isso ele teve que se preparar muito. E essa preparação ela não precisa esperar para eu chegar na companhia aérea. Hoje nós temos vários recursos que você pode ter treinamento aqui fora do que você vai aprender lá dentro. Então, a gente tem um conteúdo da escola de aviação, que é muito rico e é padronizado, mas ele fica muito no âmbito teórico. Então, nem todas as escolas têm recursos com mockups, com equipamentos. Então, fica muito no slide. E eu percebo isso quando os alunos começam a ter treinamentos conosco. E aí, quando você tem treinamentos mais ricos, com ferramentas, com equipamentos, com simuladores, ele vivencia mais esse treinamento, essa vivência, dá para ele uma riqueza maior de conhecimento. Então, ele sai um pouco do âmbito da teoria e ele começa a entrar um pouco mais no âmbito da prática. Principalmente se ele fizer exercício mental de simular as coisas acontecendo. Você mesmo agora, Diogo, é capaz de fechar o olho e simular um combate ao fogo no toalete. Desde que você sabe o procedimento teórico na cabeça, a sequência didática das suas atitudes, mentalmente, se você fechar o olho agora e se concentrar, você visualiza todo esse processo de você pegando o extintor, aonde está o extintor, tirando o lacre, abrindo a fresta da porta do toalete, descarregando o extintor, fechando, agindo por abafamento, abre de novo, faz um rescaldo. Então, isso tudo, eu não preciso ficar só naquela época da escolinha. Eu posso reviver esses conteúdos. E aí eu ressalto, né? Dentro da Uniscot, nós temos aulas com professores comissários que dão aulas, inclusive amanhã temos uma aula de combate a incêndio dentro da universidade. Por isso que eu criei a universidade. Não foi só para treinar, para treinar um pouco de tudo, para a gente sair dali realmente formado dentro de uma universidade. O meu sonho é que os cursos de comissários tivessem realmente uma formação universitária, que fossem de 2 a 3 anos e tivessem muito mais conteúdos agregados. Mas não é assim que se vê hoje a lei, né? Quem sabe no futuro. Professor, uma coisa assim que é bem importante a gente falar também, que igual nós estamos conversando de aviação, nós temos um pouco de conhecimento, mas vale lembrar que muitas vezes entra num avião aquela pessoa que está voando pela primeira vez. A gente sabe que, por exemplo, uma turbulência é normal dentro de um avião. O avião foi feito para chacoalhar. E o comissário ele tem o treinamento de passar uma segurança para aquela pessoa não ter medo. A companhia aérea, o seu instituto, eles preparam muito bem o comissário para que aquela pessoa, na hora do pânico, o comissário saiba conduzir a situação, saiba levar de um jeito que seja natural, né? Que seja totalmente tranquilo. Esse exemplo que você trouxe é interessante, porque, primeiro,
Eu preciso entender o que é uma turbulência, eu preciso teoricamente conhecer quais são os tipos de turbulência, eu preciso entender como a máquina reage a essa diferença de pressão atmosférica, o porquê que ela chacoalha tanto, para poder passar para o meu passageiro, o meu cliente, através da palavra, a uma segurança, explicar para ele do modo simples, que não seja tão técnico, para ele entender que isso é uma coisa que é extremamente normal, porém eles têm que ficar assim com o seu cinto atado, ele tem que ficar assim, evitar de ter bebidas quentes com ele naquele momento. E eu, para isso, eu preciso saber teoricamente e eu emocionalmente também tenho que ter esse preparo. As empresas aéreas preparam, mas o período que você tem, eu coordenei o treinamento da TAM por 7 anos, coordenei o treinamento da Avianca por 4. O período que a gente tem para ficar com esse tripulante em treinamento é muito curto pelo tamanho da responsabilidade. Em média, são 2 meses. Então, ele tem que ver um monte de coisa. Quanto mais esse aluno já vier treinado de fora, melhor vai ser a performance dele durante o treinamento da companhia aérea. E o que ele vai ganhar com isso? Ele vai ser o número 1 daquela turma. E sendo o número 1 da turma, ele ganha status, ele ganha referência, ele ganha a possibilidade de ser promovido primeiro que os demais, ele ganha a oportunidade de embarcar primeiro do que outras pessoas, caso tenha um empate na hora de um embarque, de um voo. Então, quanto melhor eu chegar treinado para uma companhia aérea, mais fácil vai ser o meu resultado. Eu fico muito feliz porque todo o tempo que eu tive coordenando esses treinamentos dentro de companhia aérea, esses alunos que eram os números 1 das turmas, geralmente já tinham passado por treinamentos conosco. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, até vou abrir o espaço para o pessoal que está entrando, quero dar boa noite para todo mundo. Quem tiver pergunta para fazer para o Alexandre Scott, escreve aqui embaixo a pergunta que a gente vai ler para o professor. Professor, quando você faz os treinamentos e saem os processos seletivos, vale lembrar mais uma vez que no início do ano, as companhias aéreas elas iam contratar bastante, era mais de 2.000 vagas que elas iam ter. Para você, como que é quando o aluno que passou por você, pela sua mentoria, fala para você, ó, professor, fui aprovado, tô dentro. A sentimento de missão cumprida. Eu costumo dizer que eu tenho um caderninho com o nome desses alunos todos, eu vou lá e risco esse nome e eu calculo como -1, né? Não +1. -1 para continuar ajudando, -1 que precisa do meu apoio, porque já ganhou suas asas. É como se eu cortasse o cordão umbilical. O orgulho é máximo, tanto é que eu posto essas fotos constantemente. Quando é época de seleção, pode reparar e pode escrever e pode olhar o meu Instagram do passado, né? Quando tem épocas de seleção, é batata. Passou 1 ou 2 meses, começa a pipocar fotos de alunos que são contratados. Então, a minha galeria de sucesso, né? É o meu resultado, o meu orgulho é postar uma foto de um aluno de uniforme. E mais ainda, eu me realizo quando eu vou e encontro esses alunos a bordo. Aí a realização é completa. Uma coisa assim que é legal a gente frisar é que por mais assim, igual o senhor já falou, que a aviação ela vai contratar só os melhores e hoje a gente pode dizer que para você entrar numa companhia aérea na atual situação, quando começar a contratar, vai ser medicina numa faculdade federal, vai ser extremamente Briga de foice, concorrido. vai ser briga de foice, é isso aí. Vai ser uma coisa muito difícil. Professor, uma coisa que eu queria que o senhor já deixasse, falasse para o pessoal aqui, quem tiver o interesse de procurar um tipo de melhorando pessoas, como que faz, como que não faz, quais são os meios de comunicação Muito para entrar em simples, contato com o senhor? muito simples. Entra no Instagram da Melhorando Pessoas, escreve lá no direct uma mensagem que eu respondo dentro de no máximo 10 horas. O meu WhatsApp é o 11 98354 0188. A gente responde também. Quero aproveitar e convidar todo mundo aqui que não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, YouTube Melhorando Pessoas. Nosso Instagram é o Melhorando Pessoas. O nosso Telegram é o Dicas do Scott. Tem mais de quase 1.500 pessoas lá no nosso Telegram, Diogo. A gente compartilha material. Há 12 anos compartilhando vídeos, aulas, material, PDFs. A gente avalia currículo gratuitamente também. É só mandar para a gente, vídeo, currículo. Esse trabalho sempre foi feito de forma voluntária e é muito bacana porque às vezes eu vejo que as pessoas não têm para onde correr. Então, pode mandar que a gente ajuda, orienta, tira dúvidas.
nem tudo é pago. Então, pelo contrário, a grande parte das coisas que a gente ajuda não tem valor. Então, é questão de só vir buscar o apoio que a gente está disponível. Professor, 3 companhias aéreas no Brasil hoje. A gente sabe que, para muitos, o Brasil é muito grande, poderia ter mais. Sabemos aí que tem pelo menos 2 companhias que já estão mexendo os pauzinhos para entrar, né, nela e a Itapemirim, a gente sabe disso. Eu queria ouvir do senhor o que o senhor pensa a respeito disso, se o Brasil comporta mais companhia aérea, se temos aeroportos para tudo isso, o que o senhor pensa sobre? Eu tenho uma visão que é minha, né? E ela não é política, não vou fazer apologia política, mas eu posso garantir para vocês que se vocês pesquisarem o passado, os últimos 4 presidentes que nós tivemos, em nenhum momento houve apoio à aviação brasileira. Dos últimos 4 presidentes que nós tivemos, ninguém apoiava a infraestrutura como um todo do transporte. Eu estou falando de aviação, mas entende-se como trem, navio e rodoviário também. Nós temos agora, no atual momento, pelo menos uma gestão que me parece, pelo que eu pesquiso, pelo que eu estudo, pela parte de infraestrutura, que estão sim se dedicando a investir em aumentar essa parte de infraestrutura. Haja vista a quantidade de privatizações que estão fazendo. E nós sabemos que para o Brasil andar, nós precisamos privatizar sim muitas coisas, para que venha capital externo, que se alinhe profissionalmente as coisas e se cobre pelos trabalhos sim, pelos serviços, mas se entregue resultados. Haja vista as grandes rodovias que são privatizadas e têm uma excelente qualidade de suporte. Tem pedágio, pode ser um pouco caro, mas tem qualidade de suporte. E não adianta nada você ter uma rodovia que é de graça, mas você não tem uma qualidade e uma segurança. Mesma coisa os aeroportos. Nós temos uma quantidade de aeroportos no Brasil hoje sucateada, que poderia ser muito mais aproveitado. O Brasil é o 3º país do mundo em termos de território, em termos de PIB, em termos de população. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. E quando a gente olha para a aviação nos Estados Unidos e na China, a gente vê que tem milhares de voos diariamente. E o Brasil, na época boa, tirando agora essa época que nós estamos vivendo agora de pandemia, nós tínhamos 4.000 voos diários. Enquanto você tem os Estados Unidos com 35.000 voos diários. O Brasil ele tem 3 grandes companhias aéreas de porte nacional. E, ao meu ver, 3 grandes companhias para fazer voos das grandes capitais está de bom tamanho. Não caberia uma 4ª empresa aérea para fazer voos nas grandes capitais. Mas caberia, sim, pelo menos mais 4 empresas aéreas regionais, que é o que se está por vir para atender Regional Nordeste, Regional Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, onde você teria essas empresas regionais conectando as grandes capitais, distribuindo para as empresas nacionais, conectando com aeroportos internacionais, distribuindo para a América Latina, para a Europa e para os Estados Unidos. Essa é a lógica que existe nos Estados Unidos e na China. Pequenos aviões que levam daquela cidadezinha pequena para a capital. A capital pega um avião de porte médio, que leva para um aeroporto gigante e sai de um aeroporto gigante e vai para o internacional, para o aeroporto monstruoso. Então, eu acho que sim, o Brasil tem condições, para isso tem que ter apoio político, tem que ter uma visão de infraestrutura, não é só aeroporto, tem que ter rodovia, tem que ter ferrovia, tem que ter a parte de a navegabilidade também, porque nós temos um território gigantesco e temos espaço para crescer, mas tem que existir sim uma vontade política para isso. E pelo menos está se acenando esse governo atual, e eu não estou nem defendendo nem criticando, só constatando o que a gente está vendo acontecer. Então, eu espero sim que a gente tenha, porque se você tiver hoje 5 empresas aéreas regionais, essas 2 que estão aí no forno, e mais outras que estão no forno, se elas vierem a nascer a curto prazo, nós teremos todas essas 15.000 pessoas empregadas, e a gente está falando só de tripulante. Nós estamos falando ainda do pessoal de terra, o pessoal que é os serviços extra, que é o pessoal que tem os apoios, né, em relação ao aeroporto. Porque quando você fala de um aeroporto, você tem o check-in, você tem a limpeza, você tem a comissaria, você tem o taxista, você tem o pão de queijo, você tem uma série de outros empregos agregados. Então, esse nosso país ele tem milhares de possibilidades para crescer, mas tem que ter muita vontade política por trás também.
O senhor falou das privatizações, eu também não quero fazer apologia nenhuma política, nunca foi ideia nossa aqui. Eu só quero dar um exemplo de uma privatização que deu muito certo em Florianópolis. Eu morei lá, então eu posso falar. O aeroporto de Florianópolis, ele era estatal. Assim que foi privatizado, era o último lugar, a Floripa Airport assumiu e jogou lá no topo, né? Então, assim, é E uma outros prova que quando exemplos. você, às Tem o de vezes, Florianópolis, sim, você tem o de Confins, você tem o de Guarulhos, você tem o de Campinas, você tem o de Fortaleza. Todos os aeroportos que foram privatizados melhoraram 100%. Todos que foram privatizados melhoraram 100%. professor, até aproveitando o gancho ainda, falando dessas companhias novas que estão por vir, é, as pessoas que estão olhando isso, provavelmente elas devem se mexer para começar as contratações no ano que vem, assim como as que estão operando hoje. Qual a segurança que os comissários hoje que estão fazendo a sua ANAC, elas vão poder ter nessas companhias? Essas companhias realmente vão conseguir ficar ali no mercado de trabalho e ser uma opção de emprego para esses comissários que hoje estão, assim como eu, na luta por uma vaga? Eu digo para vocês assim, é muito prematuro a gente afirmar alguma coisa no momento, em plena conjuntura econômica que a gente está vivendo. Se as três grandes maiores empresas estão passando severas dificuldades, eu deixo uma interrogação no ar. Como que vai nascer duas ou três pequenas empresas sem nem ter gente para poder voar na grande, quem der na pequena? Então, eu acho muito prematuro. Para mim, isso tem política por trás, tem outras coisas obscuras por trás, que não cabe o momento agora a gente conjecturar. Eu, pelo menos, tenho incentivado os alunos a não se focarem ainda nessas empresas pequenas. Obviamente, se elas abrirem as oportunidades, para quem está pronto para grande, está pronto para pequena. Não importa qual vai abrir primeiro. Se você estiver pronto, você está pronto. Se você não estiver pronto, pode abrir 10 empresas pequenas. Você não vai passar no processo seletivo da mesma forma. Então, vamos deixar a expectativa de querer logo uma empresa e vamos focar no que depende da gente, que é os estudos. Porque não adianta nada você ter uma empresa que nasce hoje e te contrata e ela não ter capital para poder te pagar. Ninguém quer voar de graça, ninguém vai trabalhar de graça. A Latam está demitindo agora 3 mil tripulantes, porque teoricamente eles não aceitaram trabalhar de graça, que é o que a empresa estava propondo para eles. Então, as pessoas ficam muito desesperadas quando passa na ANAC, e se deixar, ela quer voar amanhã, no dia seguinte. E eu entendo isso, mas ela tem que entender que existe uma jornada, existe um preparo, existe um tempo. E, em média, esse tempo vai de 2 a 3 anos. Se a gente começar a fazer uma pesquisa com todos os tripulantes que voam atualmente no Brasil, eu digo para você, Diogo, 80% desses tripulantes que voam atualmente levaram de 2 a 3 anos para conseguir voar pela primeira vez. Então, você hoje conseguir voar em um mês, logo que passa na ANAC, é uma agulha no palheiro. Eu E realmente eu é tive triste a. porque as escolas colocam isso na cabeça desses alunos. Muitas vezes, simplesmente quer só passar na ANAC e jogar o currículo que você vai ser contratado de cabeça. E é triste quando a gente vê muitas escolas pelo Brasil que divulgam isso, usam isso para vender o próprio curso de comissário. E se esse aluno ele não pesquisa por conta própria, não assiste lives como essa que são instrutivas, eles ficam exatamente com os olhos fechados. Quando ele descobre, ele tem uma porrada tão grande que muitos deles acabam até desistindo da carreira. Isso que o senhor falou é muito importante a gente frisar, porque nunca se preveu que teria-se uma pandemia desse tamanho, uma dificuldade desse tamanho. E no ano passado, quem se preparou para esse ano tentar se preparar para um processo seletivo, né? E realmente é uma ducha de água fria. Pessoal, 40 minutos de live aqui. Eu quero agradecer mais uma vez o professor Alexandre Scott, do Instituto Melhorando Pessoas, a todo mundo que está aqui, entrando, que está assistindo com a gente. Mais uma vez, quem tiver sua pergunta, pode mandar aqui. Já estou vendo aqui que a Bárbara Catarina, que é até lá do nosso grupo de WhatsApp, está aqui online. Minha amiga Bárbara é minha aluna. Bastante gente está se preparando. A Bárbara eu conheço ela bastante também. Ela é muito empenhada, ela é muito focada. Tem outras pessoas que estão aqui. E assim, uma coisa que o senhor falou até que nessa atual gestão está tentando se dar uma força a mais,
é que antigamente não se tinha o capital estrangeiro 100% aberto, né? E hoje tem, e a gente percebe assim que uma das estratégias, eu não estou nem querendo falar que isso vai acontecer, mas uma das estratégias da Itapemirim é justamente como se tem noticiado, é que a Itapemirim ela está recebendo um aporte 100% lá de fora. Então, assim, é uma brecha que se abriu para que ela pudesse Vamos. receber. Isso, e, na Até pode me verdade, corrigir se eu estiver errado, pode me essa corrigir. informação desse aporte do mundo árabe para Itapemirim é apenas uma especulação até o momento. Não existe nada concreto. Foi veiculado isso em redes, né, em redes em geral, tanto é que eu fiz inclusive uma live sobre isso. Algumas pessoas se aproveitaram até com uma fé de fazer divulgação disso para vender coisas. Eu fui extremamente contrário a isso. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Treinamento existe, as pessoas compram se querem ou não querem, ninguém é obrigado a nada. Agora, veicular futuras vagas que não vão existir a curto prazo para vender alguma coisa, eu sou extremamente contrário a isso. Isso para mim Isso tem que o senhor está outro nome. falando, Isso tem eu outro acho nome que para mim. Mas isso que o senhor está falando é muito interessante. Desculpa te interromper, mas isso que o senhor está falando é muito importante a gente usar, porque há semanas atrás foi veiculada de uma dessas companhias que está entrando agora, que ela estaria selecionando currículos num tempo desse de pandemia, onde você abre a internet, você abre a televisão e você vê lá tudo parado, tudo fechado. Até queria até que o senhor falasse um pouquinho mais profundamente sobre esse cuidado, né, de tantos nós que somos mídia, né, que é nós muito também simples, fornecemos a Diogo. É notícia. muito simples. Basta você pegar o nome das pessoas que estão envolvidas com a empresa, né? Basta você pegar o nome das pessoas que estão nas reportagens, que estão no LinkedIn, que estão nos sistemas de divulgação. Joga no Google e você vai encontrar um monte de coisa dessas pessoas. E aí a análise, cada um tem que fazer a sua análise. Eu vou querer entrar numa empresa onde os CEOs dessas empresas já estão entupidos até o teto de processos trabalhistas? Será que de repente eu vou querer me vincular a uma empresa dessa? Claro que tudo pode ser mudado, ninguém vai ser crucificado porque de repente houve um problema numa gestão atual, mas eu acho muito prematuro ainda, né? As pessoas ficarem muito vidradas nessas empresas pequenininhas que estão para nascer, sendo que elas não têm nem autorização da ANAC, não tem nem o XETA ainda, que é o certificado de homologação. Enquanto elas não tiverem isso, elas não conseguem descobrir nem tipo de avião que vai voar, para poder pegar aporte, para poder descobrir, entendeu? Tem muita coisa por trás. Para se abrir uma companhia aérea oficialmente, se demora muito. E só vai se estimar contratados depois que eu tiver os destinos, o tipo de avião que eu vou operar e as frequências. Então, um cálculo que é feito para saber quantos tripulantes eu preciso por avião, ele é muito sensível. Por isso que as pessoas ficam veiculando um monte de coisa sem ter conhecimento prévio, sem ter trabalhado dentro de uma diretoria de operações, sem ter vivido isso. E aí a molecada, né, vamos com todo respeito, fica tudo oriçado querendo saber mandar currículo. Se eu falar aqui nessa live agora que tem uma empresa X que vai contratar amanhã, pode ter certeza que quando a gente desligar aqui, as pessoas já vão estar pedindo o e-mail do RH dessa empresa, sem nem querer saber que empresa que é essa. Então, está vendo muita imaturidade, muita falta de tato para querer colocar o seu profissional dentro de um emprego que vale tanto, que é tão importante. Vamos tomar cuidado com isso. Faça o que depende de você. Se prepare, esteja preparado para qualquer oportunidade. Quando ela vier, o que é do homem o bicho não come. Se tiver que ser seu, vai ser seu. Pode ter uma concorrência de 200 para 1. Se for para ser seu e você estiver preparado, você vai pegar a tua vaga. Fica tranquilo quanto a isso. Tenha seu lado espiritual alinhado, energético, estudado, que as coisas vão acontecer. Eu já vivi muitas crises nesses meus 25 anos de aviação, Diogo. Altos e baixos. Pelo menos 6 grandes crises eu já passei. E essa vai passar também. Nunca nenhuma chegou a perto dessa. Essa é a primeira. Mas nós vamos viver essa aqui, vamos passar por ela. Eu falo por mim. Eu estou há 4 meses sem dar um treinamento presencial. Isso não tinha existido na minha história antes. Eu estou há 4 meses sem ter um curso online. Isso não tinha existido na minha história antes. Então, é novidade para todo mundo. A gente vai se recriando, se reinventando, mas eu posso dizer que eu nunca fiz tanto curso e nunca fiz tanta live nesses últimos 4 meses. Então, não pode ficar
parado, esperando as coisas acontecer. Tem que estar em movimento. Professor, uma coisa que é muito importante a gente frisar, que por mais que às vezes pareça que não, para quem pensa em fazer o curso de comissário, quando começa a ver burburinho de companhia aérea querendo entrar, é muito importante a gente frisar que a ANAC ela é muito criteriosa e muito rigorosa para você poder operar dentro do Brasil. Igual o senhor falou, demanda muito tempo, e às vezes o pessoal pensa que por ser Brasil é bagunçado, mas a aviação ela demanda muito tempo, ela é um setor muito diferente, porque como a gente falou, o processo seletivo ele é muito criterioso, ele é muito complicado de você entrar se você não estiver preparado. Queria até que você falasse um pouquinho mais da ANAC como órgão regulador e as dificuldades que a ANAC ela impõe para a empresa poder entrar. Não é nem questão de impor, mas para a empresa passar a segurança que ela precisa para ela poder entrar no Brasil com o suporte necessário. Eu posso garantir para todo mundo que a aviação brasileira é uma das aviações mais seguras do mundo. Eu posso garantir que a aviação brasileira é uma das mais seguras do mundo. Inclusive, as nossas 3 grandes companhias aéreas têm a certificação IOSA, que é uma certificação internacional de segurança, que estão nos maiores índices de padrão de segurança do mundo, comparado a empresas como Lufthansa, Emirates, American Airlines, United, Japan Airlines e outras mais. Então, nós não perdemos para nada. E um dos motivos é ter um órgão regulador. Obviamente, ele tem todos os problemas do mundo, porque não tem gente suficiente para poder trabalhar. Envolve política, envolve dinheiro, salário, comissões, cargos. Mas em termos de legislação, regulamentação, é extremamente burocrático. Você conseguir homologar uma companhia aérea, depois homologar os seus tripulantes para operar esse avião. Existe uma série de documentações, de registros. Quando eu trabalhava no centro de treinamento da TAM e da Avianca, eu tinha arquivos e mais arquivos físicos, pastas com os alunos organizadas por ordem alfabética, desde o dia que o cara botou o pé na companhia aérea, desde a prova que ele fez na seleção, desde aquela redação, desde o teste de idioma, desde a prova de equipamentos, a prova de combate ao fogo, o teste psicológico. A cada 6 meses ele voltava a fazer prova de novo. Tudo isso era extremamente documentado. Quando ele ia para o voo fazer seu cheque ANAC, depois ele tinha ficha de instrução. Eu era responsável como coordenador de treinamento em arquivar e manter esses documentos organizados. E toda vez que um órgão regulador vinha fazer uma inspeção, seja ele ANAC ou inspetores da certificação da IOSA, eles me pegavam pastas aleatórias de alunos e eles tinham que encontrar 100% dos documentos registrados e assinados. E eu tinha uma planilha onde eu controlava cada documento para evitar de ter um furo, porque um furo podia ser uma não conformidade. Então, eu garanto para todo mundo aqui que as companhias aéreas têm setores extremamente organizados para não deixar nenhum furo, como se fosse um queijo suíço e dali causar um possível acidente ou incidente. Professor, até vou aproveitar também mais um gancho num assunto que, né, se cogitou há uns meses atrás, a ANAC ia se pronunciar, até agora não houve um pronunciamento, não que eu tenha visto pelo menos, mas a obrigatoriedade do curso de comissário que se cogitou no meio dessa pandemia, tirar essa obrigatoriedade. Uma das coisas até que foi falado é que aqui no Brasil é o único país que pede isso, então até entra um pouquinho no que o senhor falou, que o Brasil é um dos países mais seguros e mais corretos do mundo, no sentido da aviação, porque prepara o comissário desde da parte didática, que seria dentro do curso, se profissionalizando. Até queria acrescentar uma coisa a mais dessa pergunta, no sentido do que, assim, muitos comissários, muitas pessoas fizeram o curso há muito tempo atrás. Tirando essa obrigatoriedade, essas pessoas que fizeram o curso há muito tempo atrás, ficaria meio que elas por elas, não teria muita diferença? O que o senhor pensa disso? Então, vou dizer para você assim, primeiro, eu sou contra, apesar do Brasil e mais únicos 2 países no mundo, um deles, se não me engano, é Nova Zelândia, não me lembro agora o terceiro, que tem a obrigatoriedade de ter um curso de comissário. A grande parcela, 99% dos outros países, não exigem. A própria companhia aérea faz o processo seletivo, coloca para dentro e dá o treinamento. Existem 2 vertentes. Uma delas é você entender que se eu não tenho uma categoria forte, unida, uma categoria no sentido onde tem um sindicato e onde tem algumas regras específicas, eu podia muito bem hoje abrir uma seleção aí fora, contratar e dar o treinamento lá dentro. Até porque o cheque ANAC,
Quem faz é a companhia aérea. Agora, se a gente hoje já tem um grau de dificuldade em ter uma mão de obra qualificada, com os alunos já tendo feito um curso de 4 meses, como vai ser o grau de qualidade dessas pessoas que nem curso vão precisar? Eu tive agora, recentemente, semana passada, uma live com uma menina que está voando na Qatar. Ela não fez o curso de comissário aqui no Brasil, ela fez 14 processos seletivos e entrou na Qatar. Ok. Ela disse que o treinamento dela teve muito mais dificuldade do que outras colegas brasileiras que já tinham feito o curso aqui no Brasil, em relação a termos técnicos, palavras específicas. Então, eu acho um curso de um comissário muito pouco tempo, 4 meses, mas já dá uma bela de uma base, de um alinhamento para você saber o que você vai enfrentar. Se depois de 4 meses, você mesmo assim quiser ser comissário, isso significa que você tem um caminho pela frente. Se naqueles 4 meses você decidir que você não quer ser comissário, você não precisa nem fazer a prova da ANAC. Você perderia apenas o investimento do curso de comissário, que também foram grandes aprendizados que você leva para a tua vida. Então, eu particularmente sou contra excluir o curso de comissário. O que vai existir se por acaso a ANAC determinar? Vai continuar existindo cursos não homologados. E as pessoas que forem um pouco mais dedicadas e coerentes vão comprar esses cursos. A diferença é que vai ter 1 milhão de escolas dando tipo de curso de comissário, cada um do seu jeito, né? Não vai ter mais uma padronização. Então, essa é a minha opinião. Professor, é baseado nisso também que a gente pode, assim, tirar uma base que quando, se por acaso, se porventura isso acontecer, que as companhias aéreas, elas podem levar em consideração, isso aí eu também até queria que o senhor falasse melhor do que eu, elas podem levar em consideração o fato do candidato já ter tido essa base no Eu currículo para ser acredito que contratado, na né? hora de uma seleção, o fato desse candidato ter tido uma base, obviamente pode pesar sim, mas há de convir comigo. Não é porque eu fiz o curso de comissário que eu vou ter um melhor aproveitamento no processo seletivo. Porque eu posso ter um Diogo, por exemplo, que nunca fez o curso de comissário, mas extremamente coerente, estudou, assistiu live do Scott, assistiu live do canal Aviação News, extremamente integrado com a aviação, não fez o curso e ele pode se sair melhor no processo seletivo do que alguém que fez o curso de comissário e nunca mais estudou nada. Então isso vai depender muito do ser humano que vai fazer a seleção. Mas é claro que o curso de comissário vai ter aberto mais atualmente. Mas com a quantidade de informação que a gente tem na internet hoje, não faça talvez tanta diferença, desde que a pessoa seja extremamente dedicada e focada. Bom, pessoas, estamos quase nos 5 minutos finais de live. Está sendo uma live muito bacana, muito informativa para você que aí tinha alguma dúvida, está podendo sanar um pouquinho nossas informações aqui, o nosso bate-papo. Até quero falar para todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live agora, que nós aqui temos a Aviação News página no Facebook, Aviação News, temos os canais também no Instagram. Aliás, aqui no Instagram temos no WhatsApp também. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, no sentido assim, a gente sabe que esse momento está muito complicado. Fala-se o tempo todo disso, fala-se na dificuldade do mercado, na dificuldade geral, e eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho da sua visão a longo prazo, alguma coisa assim, nesse sentido para o pessoal que está entrando agora, que está pegando agora a live aqui. Eu vou falar e vou fazer já minha fala de encerramento. Primeiro, Sim, senhor. quero convidar todos aqui para ir lá para a página depois da Melhorando Pessoas e para o YouTube da Melhorando Pessoas, se inscrever, ir lá no Telegram Dicas do Scott. E todo mundo que assistir essa live aqui, eu tenho um presente. Se depois me contatar, é só falar que esteve na live do Aviação News, do nosso amigo Diogo aí, que eu tenho um presente para vocês. Me chama depois que eu vou entregar esse presente digitalmente para vocês. Eu tenho que dizer uma coisa. O tempo vai passar para todo mundo. Presta atenção. O tempo vai passar para todo mundo. Você pode simplesmente deixar ele passar e não fazer nada e ficar focado no problema, na dificuldade, na falta, ou você pode aproveitar o tempo e ficar focado no que você pode ganhar com esse tempo, estudar com esse tempo e melhorar com esse tempo. Pense no que você vai responder quando te perguntarem o que você fez nesse tempo obscuro.
Pensem quando a selecionadora ou o selecionador perguntar para você o que você fez nesses 4 meses, 5 meses, 6 meses, sabe lá quanto tempo vai demorar. Porque não vai ter desculpa para você não ter um bom aproveitamento no processo seletivo, para você falar que você não teve tempo. Então, pessoal, foca no positivo, para de assistir televisão, para de assistir noticiário, isso só leva você para o buraco, você só vai ficar em depressão. Tem 4 meses que eu não tenho mais televisão na minha casa. Então, eu estou totalmente desalienado, né, do que está acontecendo. Fico sabendo através de canais de notícias específicos, mas o que eu preciso saber, o que eu quero saber, o verbo da ordem agora é estudar, estudar e estudar. Quanto mais vocês estudarem, mais a mente de vocês vai estar ativa, mais você vai se sentir em progresso, mais feliz, mais motivado, vai querer mais e mais e mais. Não tenha dúvida que você vai estar melhor preparado. E lá na frente, quando você mandar sua foto de uniforme para mim, você vai dizer para mim, eu assisti a sua live no canal Aviação News há 1 ano atrás e valeu a pena você ter falado para eu estudar tanto. Queria agradecer mais uma vez, Diogo, pelo convite. Estou disponível para vir em outras lives, se você quiser, outros assuntos. Sim, com certeza. A gente vai marcar. Beijo no coração de todo mundo e fiquem com Deus. Bom, pessoal, só aqui para dizer para o pessoal que perguntou quais os meios de comunicação que eu posso falar com Melhorando Pessoas para ter acesso a esse presente. Acesse aqui, acabando a live, vai lá no Instagram do Melhorando Pessoas. Vai no YouTube, vai no meu WhatsApp, fiquem à vontade. Vai no Facebook. Eu queria já aproveitar também, dar uma boa noite para todo mundo, agradecer a presença de todo mundo aqui que esteve participando com a gente, que assistiu a nossa live, dizer que a gente vai tentar fazer sempre mais lives como essa para sempre manter vocês informados. Professor, muito obrigado pelas informações, pelas dicas, muito obrigado mesmo. Boa noite, gente. Um abraço.